Uma característica peculiar em oncologia é que nenhuma outra patologia é tão estudada quanto o câncer de mama. 40% do que se publica em oncologia e 40% do que se faz de pesquisa em oncologia estão relacionados com o carcinoma de mama. Basicamente porque afeta a mulher, compromete toda a família, é uma patologia que ainda é muito estigmatizada. Durante muito tempo ela gerava uma mutilação sobre um órgão importante para a mulher, tinha um significado sexual e familiar muito importante e por isso muitas pesquisas e muitos investimentos foram feitos em relação à pesquisa na área do câncer de mama. O câncer de mama é um problema absolutamente muito importante de ser considerado. A incidência de câncer de mama internacionalmente está aumentando. As boas notícias são de que em países desenvolvidos a mortalidade por câncer de mama está diminuindo significativamente nas últimas 2 décadas, mas essas boas notícias nos países desenvolvidos não são boas notícias nos países em desenvolvimento como o nosso. A mortalidade por câncer de mama, além de estar aumentando na nossa região e no nosso país, está aumentando também. Isto significa que nós temos muito trabalho para fazer em termos de educação, em termos de acesso, em termos de trazer tecnologia para nossas pacientes, em termos de educar os nossos profissionais de saúde e em termos finalmente de tratar as nossas pacientes com câncer de mama. É um problema absolutamente sério. Se estima que aproximadamente 500 mil mulheres morram de câncer de mama em todo o mundo, todo ano, né? Tem 50 mil mulheres com câncer de mama todos os anos diagnosticadas no Brasil, né? E este tipo de realidade implica em que a gente tem que se juntar, né? O público, os administradores públicos, né? Os gestores públicos, as sociedades médicas e as mulheres organizadas, todas elas devem se juntar para enfrentar esse problema de forma, né, em conjunto. Né? É fundamental entender que as estimativas indicam que 1 de cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da sua vida. E esse número tem que ficar gravado na cabeça de todo mundo, porque existem formas de fazer diagnóstico precoce, existem formas de prevenir a doença e estas coisas devem ser implementadas para que a gente comece a controlar melhor a doença no nosso país. El problema de cáncer de mama, tanto en México como en Brasil y la mayoría de los países latinoamericanos, es muy importante. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y la primera causa de cáncer en general en mujeres, tanto en México como en Brasil y otros países. Entonces, este problema desafortunadamente es cada vez más creciente, en particular en países en vías de desarrollo como los nuestros, por lo que tenemos que estar muy atentos a ver cómo podemos encontrar a los tumores de forma más temprana para lograr curaciones de forma mais exitosas. Nós estamos aqui no 8º Câncer de Mama em Gramado e tem sido um evento maravilhoso. Conforme as edições anteriores, sempre muita novidade. O que está acontecendo esse ano é uma mudança no paradigma. Né? De fato, hoje nós estamos trabalhando com um número muito maior de medicamentos, de drogas alvo-dirigidas, de cirurgias mais econômicas e, por outro lado, de estética, de plástica, de reconstrução, conforme demandou o presidente Dilma. Então, assim, esse é um evento que tem falado muita coisa boa e que tem mostrado de fato com colegas do Brasil e outros de fora as novidades, os avanços, mostrando que a morte em câncer de mama tem diminuído e que hoje nós falamos de vida, de salvação e que essas mulheres, ainda que tenham tido o infortúnio de ter câncer, hoje elas podem ficar curadas e mantendo a estética bem aceitável e bem tranquila. O evento está tendo um foco desde da questão diagnóstica, onde se fala dos novos métodos diagnósticos para câncer de mama. Aulas também com especialistas nas áreas cirúrgicas, onde se define novas condutas e novas perspectivas do ponto de vista do tratamento cirúrgico. Hoje, durante o dia, tem uma palestra e alguns comentários a respeito das novas expectativas da radioterapia. E o foco do evento, a partir de hoje de tarde e amanhã de manhã, está bastante voltado para os tratamentos sistêmicos.
Dentro dos tratamentos sistêmicos, desde tratamentos de bloqueio hormonal, onde se discutiu hoje muito a questão da terapia de bloqueios hormonais por um período estendido. Dentro das terapias sistêmicas, dos protocolos de quimioterapia que nós utilizamos hoje em dia e o que teria de novas maneiras de se utilizar esses protocolos. E o grande assunto do momento, as terapias alvo-moleculares definidas, onde através dessas terapias a gente consegue identificar alvos de mutações tumorais, onde esses novos medicamentos trazem menos efeitos colaterais para os pacientes que necessitam dessas terapias. Basicamente, em relação a pacientes com câncer de mama, o que está acontecendo é que nós estamos procurando personalizar o tratamento, individualizar o caso de cada paciente, conhecer melhor a biologia do tumor, identificar diferentes tumores em diferentes pacientes e para cada uma delas adequar um tratamento de acordo com as características biológicas do tumor que ela apresenta. Existem avanços importantes em relação ao tratamento local. Se sabe cada vez mais o comportamento da doença frente a uma mastectomia ou a um tratamento conservador. Fica cada vez mais evidente que a conservação da mama é tão eficaz, tão efetiva quanto a mastectomia, quando estiver bem indicada. Já existem trabalhos que mostram que a conservação da mama pode ser mais eficaz do que uma mastectomia. O que nós identificamos é que o risco de a doença voltar na mama é cada vez melhor, na medida em que nós implementamos um tratamento sistêmico mais eficaz, mais selecionado. E a evolução natural que está acontecendo é que, na medida em que o avanço da ciência vem acontecendo, nós conseguimos definir o perfil molecular de cada tumor. Então eu diria que o grande avanço dos últimos 2-3 anos foi a possibilidade de identificar diferentes perfis moleculares em diferentes mulheres com comportamento biológico de tumores diferentes, adequando o tratamento para cada pessoa. Não é mais possível usar a palavra câncer de mama como um termo geral. É importante conhecer a doença em cada paciente, conhecer as características da mulher em responder ao tratamento e personalizar o tratamento. Eu diria, rapidamente falando, que este foi o grande avanço que aconteceu de 2 anos para cá. Até hoje em dia, toda paciente que possui um câncer de mama, o único tratamento obrigatório para todas as pacientes é a cirurgia. Muitas dessas pacientes vão se curar somente com a cirurgia. Ela ainda é imprescindível. Quimioterapia, radioterapia complementar podem ser prescindíveis em alguns casos. A cirurgia não. A cirurgia tem que ser feita sempre. As coisas boas em relação a isso, essa parte desagradável que tem que se fazer a cirurgia, é que as cirurgias estão cada vez menos agressivas. A gente consegue fazer cirurgias conservadoras, onde a gente mantém um aspecto estético da mama muito favorável. Quando necessário fazer uma cirurgia mais ampla de retirada das mamas, hoje em dia a gente consegue conservar a areola e o mamilo, preservando um pouquinho da anatomia mamária e colocando uma prótese mamária, por exemplo. Foi a cirurgia que a Angelina Jolie fez, por exemplo. Outro aspecto importante em relação à cirurgia dos gânglios axilares, já devem ter ouvido falar que quem tem um problema de câncer de mama pode ter um problema nos gânglios embaixo do braço. Evoluiu muito o tratamento cirúrgico nesse aspecto. Antigamente se retiravam todos os gânglios, o que ocasionava um risco de aumentar um edema no braço chamado linfedema. O paciente não podia fazer uma série de atividades devido a isso. Evoluiu para uma cirurgia muito menos agressiva chamada biópsia do gânglio sentinela. E hoje em dia estamos evoluindo para não operar as pacientes depois da cirurgia do gânglio sentinela. Então a cirurgia está diminuindo de tamanho drasticamente nos últimos anos. Para aquelas pacientes que necessitam uma cirurgia ainda grande, uma mastectomia, existem várias formas de reconstrução que são disponibilizadas no momento da cirurgia. Evitar que a paciente saia mutilada da cirurgia. Então, primeira opção de tratamento, sempre que possível, conservar a mama. Mas quando não é possível conservar toda a mama, vou discutir sobre a possibilidade de conservar a pele, conservar a areola, conservar mamilo e acabar com a mutilação. O que nós queremos é que, na medida em que nós identificamos lesões que não comprometam a pele e o mamilo,
que nós possamos conservar a estrutura superficial, pelo menos, da glândula mamária. Retirar o conteúdo, botar uma prótese, fazer uma reconstrução mamária e evitar de todas as formas possíveis a mutilação. Então, sobre a reconstrução, ela pode ser realizada com expansor, que é um produto, um saco especial para expandir a pele, para após alguns meses colocar o silicone no local, né? Ou durante a cirurgia da retirada da mama é possível colocar o silicone, tá? Bom, enfim, o silicone, se nós preservamos o mamilo e a areola, ele pode preservar a sensibilidade. Mas se nós formos obrigados a tirar o mamilo e a areola, o silicone, a mama não vai ter a sensibilidade adequada, obviamente, porque perdeu uma grande zona de prazer, né? E funcionalidade na hora da relação. Mas, assim, a prótese em si, ela não causa problema. Na verdade, é a falta do complexo areolo-papilar, da areola e do mamilo. Isso é muito importante ressaltar, e isso vai ser programado no pré-operatório. Antigamente era mais mutilação, hoje em dia tem muita questão da reconstrução, então isso está amenizando bastante. Mesmo assim, só pelo fato de saber que teve o câncer, que é uma palavra maldita, né? Só pela palavra câncer, isso já abala eternamente. Jamais elas vão viver totalmente relaxadas. Isso persegue elas a vida inteira. Então, mesmo com a reconstrução, elas ainda ficam abaladas. Mas, com certeza, já houve uma melhora significativa. Porque só pelo fato de manter a mama ou reconstruir uma mama, faz muita diferença estética, visual, da autoestima, da autoimagem, né? A autoimagem para a mulher é muito importante. Então, isso aí é vital para o funcionamento sexual adequado. E o parceiro, é muito importante o parceiro participar, colaborar, acrescentar, criar situações diferenciadas para ela se sentir à vontade, porque a autoimagem está abalada. Ressaltando um aspecto importante, é que nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né, Japão, a mortalidade vem caindo por câncer de mama, provavelmente porque se faz um diagnóstico mais precoce e se tenha tratamentos, né, com melhor acesso, né, para as pacientes, não só a tecnologia, mas também as consultas e o sistema de saúde. No nosso meio ainda temos limitações extremamente importantes em termos de educação, e as pacientes se apresentam com a doença, né, num estágio bem mais avançado, onde o prognóstico é pior, o tratamento mais complicado. Nesse sentido, é fundamental que a gente desenvolva em conjunto, né, estratégias que façam com que as pacientes se deem conta, né, que fazer mamografia, né, fazer autoexame, conversar com o seu médico, são todos elementos absolutamente críticos que salvam vidas. Bom, hoje a mamografia continua sendo o método principal para rastreamento de câncer de mama, né? E nós temos hoje, então, o que está mais sendo discutido e colocado é a mamografia digital. Em termos de o que se tem, assim, já comprovado cientificamente, com grandes trabalhos em andamento, é que a acurácia da mamografia digital em relação à analógica é a mesma. Uma pequena diferença numa faixa muito específica de idade, por volta dos 50 anos de idade, e em pacientes que têm o que a gente chama de mama densa. Nesse tipo especial de grupo é que a mamografia digital tem alguma vantagem estatisticamente significativa em relação à analógica, vamos chamar técnica mais antiga. Em relação à mamografia digital, nós temos duas formas de adquirir principais atualmente. O que a gente chama de DR, que seria a mamografia digital direta, em que a imagem é gerada no momento que a paciente se posiciona, a imagem é gerada, ela imediatamente já aparece no monitor para interpretação. Então é a mamografia digital direta. E a forma indireta é aquela em que a imagem é gerada numa placa, que é então escaneada
e aí é gerada a imagem digital que depois vai ser interpretada então nos monitores. Então são esses dois tipos principais de mamografia digital. A mamografia digital está substituindo a convencional nesses últimos anos, porque é mais fácil de tu guardar os exames, tu guarda no computador, não tem que ficar com os ecrãs, por exemplo, mas porque ela tem um certo benefício, mas principalmente em quais mulheres? Pacientes com mamas mais densas, ao redor dos 50 anos e na pré-menopausa. Nestes casos, a mamografia digital é melhor que a mamografia convencional. Nas pacientes mais idosas, uma boa mamografia convencional é suficiente. Otro aspecto muy importante es que en nuestros países latinoamericanos tenemos una mayor prevalencia de pacientes que se presentan en estadios avanzados. En general, la mayoría de nuestras pacientes se diagnostican en estadios 3. Esto quiere decir que son tumores grandes y que generalmente ya están involucrando la axila. Y en ese momento, obviamente, una paciente tiene un pronóstico más adverso que si se identifica en un estadio más temprano. Entonces, más o menos el 60% de nuestras pacientes se diagnostican en esta etapa que es más avanzada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues definitivamente promulgar a que las pacientes hagan autoexploración de sus mamas, por un lado, para poder identificar lesiones pequeñitas, y por el otro lado, pues promulgar que se realice tamizaje con mamografía desde los 40 o 50 años, dependiendo de la norma que se siga, pero definitivamente después de los 50 años se tiene que realizar una mamografía de forma anual o bianual para detectar lesiones pequeñas que se puedan curar. No Brasil existe uma heterogeneidade muito grande, assim como existe internacionalmente. Norte e Nordeste são regiões do Brasil onde as dificuldades diagnósticas, as dificuldades de acesso são muito grandes, e é ali nessa região onde a mortalidade por câncer de mama continua aumentando. Na região sul, na região sudeste, existem situações um pouquinho mais qualificadas, e o acesso à tecnologia, o acesso à mamografia, o acesso ao sistema de saúde é mais fácil, mais facilitado. E existem dados brasileiros que indicam que nessas regiões o resultado do tratamento e eventualmente a sobrevida das pacientes, né, parece estar estabilizando ou melhorando. O que certamente nos diz que a gente tem condições de ganhar essa luta contra o câncer. El cáncer de mama es en mi país, en Colombia, una de las enfermedades por las cuales las mujeres mueren con más frecuencia. Pero estamos teniendo muchas evoluciones. La principal evolución, o las tres evoluciones, están: uno, sobre la pesquisa o el tamizaje. Tenemos herramientas para descubrir tumores. Tenemos la parte quirúrgica, en la cual las cirugías son cada vez más pequeñas. En la actualidad tenemos cirugías pequeñas sobre el seno, no necesariamente la sobrevida está dada por el tamaño de la cirugía que hagamos. Al igual en la axila ya no se maneja necesariamente con vaciamientos ganglionares. En la actualidad, la cirugía se ha minimizado y estamos usando lo que se denomina la biopsia del ganglio centinela. Ese primer ganglio que puede predecir la situación de los demás ganglios de la axila. Y finalmente, el tratamiento cada vez es más escogido, más seleccionado y más mirado, buscando tener la misma efectividad oncológica y con menos enfermedades o comorbilidades para la paciente. A incidência do câncer de mama no Brasil todo vem aumentando, e nós temos um trabalho muito interessante que foi publicado ano passado, que mostra na nossa região que em todas as faixas etárias tem aumentado, em mulheres jovens, mas a faixa etária que mais aumenta é de 50 a 60 anos. Nessa faixa etária, nos últimos 15 anos, houve um aumento de 300%, o que é bárbaro, e muito em decorrência da mudança do estilo de vida e também do uso de terapia hormonal. Ou seja, as mulheres podem e devem fazer terapia hormonal, mas tem que fazer isso com muita cautela e, obviamente, sempre com cuidados médicos. Agora, o que nós em Goiás ainda não tivemos foi a redução da mortalidade, que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul já começa a notar. Nem todas as mulheres precisam fazer reposição hormonal.
Quem tem que fazer reposição hormonal? Aquelas mulheres que têm sintomas de climatério, né? Então, ondas de calor importantes, insônia, pele mais seca, o cabelo mais quebradiço, e aí elas vão fazer com cuidados médicos e por um período determinado. Depois disso, aí cuidado, o sinal amarelo acende e as outras coisas passam a ser importantes, né? Hoje nós temos drogas que trabalham nos ossos melhor que a terapia hormonal. Então a terapia hormonal hoje vai servir principalmente para a qualidade de vida. Se a qualidade de vida dessa mulher de 45, 50, 55 anos não é tão boa, ela merece e deve fazer reposição hormonal. Mas, depois de algum tempo, 5, 10 anos, é hora de parar. Tem outras coisas que podem ser feitas evitando que haja um aumento do risco de câncer de mama. También un aspecto muy importante es que en México, en Brasil, y se ha identificado que en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos una proporción muy grande de mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, la proporción de mujeres menores de 40 años que tienen este padecimiento es alrededor del 7%, y en otros países, como lo es México, por ejemplo, la incidencia es del 17%. Entonces, esta diferencia es muy importante. No se sabe a ciencia cierta cuál es la causa. Se cree que en parte pudiera explicarse, bueno, uno por la distribución de nuestra población, que tenemos poblaciones más jóvenes, pero no solamente es eso, probablemente también tengamos mutaciones genéticas especiales que predispongan al desarrollo de esta neoplasia. Entonces, nosotros en nuestros países tenemos que ser muy conscientes que una mujer menor de 40 años sí puede presentar cáncer de mama, y que si es así, si tenemos una paciente que se identifique con una tumoración, entonces la tenemos que evaluar y no descartar por su edad que se trate de un problema maligno. A gente ouviu falar pouco de câncer de mama abaixo dos 35, mas existe, a gente tem notado isso, que tem pequeno crescimento talvez na incidência desses cânceres, segundo alguns trabalhos mundiais da Europa e dos Estados Unidos. Qual é o problema? Nessa faixa etária o câncer é mais agressivo, o comportamento dele é mais agressivo. Então a nossa discussão vai ser, então, por ser mais agressivo, eu preciso fazer uma cirurgia maior? Não, isso não é verdade. Eu preciso sim fazer um tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia, talvez um pouco mais agressivo, mas o processo cirúrgico pode ser uma cirurgia conservadora independente da idade. Nessas pacientes abaixo de 35 anos, nós temos uma dificuldade muito grande em fazer o que a gente divulga para todo mundo, que é o diagnóstico precoce. Porque não está recomendada mamografia de rotina nessa faixa etária, a não ser que tu estejas de alto risco, uma história familiar muito importante. Caso contrário, as outras mulheres vão fazer mamografia a partir dos 40 anos. O que acontece? As pacientes são diagnosticadas com lesões palpáveis. Ah, então isso implica que eu tenho que começar a mamografia mais cedo? Não. Porque a incidência é tão pequena. O que é incidência? Quantas pessoas num grupo vai ter a doença? É tão pequena para essa faixa etária abaixo dos 35 que não vale a pena fazer mamografia em todo mundo, vai causar mais mal do que bem. Então, quais são as opções? Nas pacientes de alto risco nessa faixa etária, ultrassonografia mamária, ressonância magnética e uma mamografia indicada pelo médico. Para a população em geral, é exame clínico da mama com o seu médico e autoexame. Não tem uma indicação de mamografia na população em geral. A partir dos 40 anos, é a mamografia anual, complementado ou não com ultrassom. Quando o médico achar necessário, pode complementar ainda com ressonância magnética. O diagnóstico de certeza ele é dado através da biópsia. Quando tu tira um pedaço do nódulo e olha, é um carcinoma de mama. Dentro deste contexto de atualização científica, nós temos os colegas do Instituto Devita presentes no evento e os colegas que trabalham juntamente com a gente nas outras clínicas, nas outras cidades, como, por exemplo, Gramado, Gravataí, Torres, Vacaria, Garibaldi, Nova Prata. Então é uma satisfação que a gente possa estar participando desses eventos com a nossa equipe médica se atualizando para poder trazer para os pacientes o que tem de melhor do ponto de vista de atualidade científica. Me parece en realidad que la medicina brasilera está muy actualizada y en realidad felicito a los organizadores de este evento porque han mostrado conferencias de muy alto nivel y no necesariamente requeriríamos los latinoamericanos conferencistas extranjeros. Yo creo que lo que mostró hoy el doctor Frazón y el doctor Barrios es un vivo ejemplo de que los latinoamericanos lo podemos hacer y lo estamos haciendo muy bien.